Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível aqui pela RVC. Como vocês sabem, né, a nossa única mesa, ou verdadeira única mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. Nós comentamos assuntos de dentro das quatro linhas e de fora das quatro linhas. E como vocês sabem, também temos sempre uma equipe de analistas dispostas a comentar assuntos do futebol relacionados ao esporte mais popular do planeta Terra. E vocês já perceberam também que nesses últimos programas, no último programa, nós não estamos contando com a presença do senhor Diógenes Cavalheiro, que está passando por uns problemas aí familiares e em breve esperemos, né, que ele consiga retomar e voltar aqui às gravações do programa Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Mas vocês perceberam que do meu lado esquerdo, do lado direito da tela dos senhores, está a figura dele, o senhor Fábio Marcondes, narrador, comentarista, jornalista. Seja bem-vindo mais uma vez, Fábio Marcondes. Opa, estamos aí para falar sobre muitos assuntos e o programa hoje promete. Promete, sim. E o Fábio Marcondes, ele conseguiu agora, com a ausência do Diógenes Cavalheiro, fazer as aberturas dele de maneira bem sucinta. Está gastando em média 2,3 segundos, não é isso? No máximo. Perfeito. Bom, o tema do nosso programa de hoje, né, infelizmente com a ausência do senhor Diógenes Cavalheiro, é sobre Copa do Mundo, não, sobre o que sobrou da Copa do Mundo e sobre seleção brasileira. O nome do Tite foi mantido, o nome daquele rapaz que você gosta bastante, Edu Gaspar, né? Edu Gaspar. A comissão, no geral, foi mantida. Edu Gaspar foi mantido também. E aí nós tivemos os primeiros jogos da seleção pós-Copa do Mundo e eu serei bem categórico. Traumática Copa do Mundo, porque o Brasil nessa última Copa da Rússia, não jogou nada, e aquele jogo da Bélgica, lembrando que naquele jogo lá aconteceu uma coisa, eu apostei com os colegas no bolão, e eu coloquei 2-1 para a Bélgica, acabei ganhando o bolão. Mostra a total ignorância por parte da comissão técnica, e até vou até um pouco além, se você puder me ajudar, um pouco de presunção da parte deles, ou então podemos até criar um substantivo, um pouco de zagalismo da seleção brasileira ante os belgas, que, como vocês sabem, resolveram a partida apenas no primeiro tempo com aquele 2-0, e depois o nosso amigo lá, aquele que jogou no Corinthians, jogou no Corinthians, fez o gol do Brasil, Renato Augusto fez 2-1, mas a fatura, na minha pequena e modestíssima opinião, já estava liquidada. Senhor Fábio Marcos, o senhor tem a seleção que foi convocada pelo Tite, os nomes, o que você pode falar a respeito? Então, nós temos aí uma seleção para os amistosos que já foram realizados, que é a Arábia Saudita e a Argentina. Temos aí uma seleção brasileira pós-Copa que não vem inspirando muita confiança. O Tite, que era quase unanimidade, já começa a ser questionado muito mais em algumas situações. Sim. Porque ele ainda teima com algumas convocações, com alguns jogadores. E você falou no começo da sua análise exatamente isso. Você ir para uma Copa do Mundo sem conhecer os adversários foi de uma presunção absurda. E todo mundo dizia já um ano antes, a Bélgica é um dos grandes times que vem forte para a Copa do Mundo. E nós dissemos isso num programa que nós fizemos lá no começo do ano pré-Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo. Nós falamos aqui, a Bélgica é um dos times que podem complicar o grupo do Brasil. Não deu outra. Então, quer dizer, o Brasil agora, pós-Copa do Mundo, vem fazendo aí amistosos relativamente com times fracos. Já nós vamos falar a respeito da escolha dessas equipes. Mas você tem a escalação do time titular que entrou, pelo menos, os jogos que a gente poder fazer? Sim, o time do Brasil jogou contra a Arábia Saudita na semana que passou. Nas semanas que passaram, semanas que passaram. E jogou com Ederson, Fabinho, Marquinhos. Opa, bom. Pablo. Bom. Sandro, Fred, Casemiro, bom. Renato Augusto, que eu quero entender. Depois eu vou falar a respeito do Renato Augusto. Eu tenho medo de falar. Não, eu vou falar. Vai, você vai falar. Não sei por que ele vai querer falar com tanta propriedade do Renato Augusto. Felipe Coutinho. Opa, bom. Gabriel Jesus, que foi crucificado na Copa. E agora, na verdade, jogou de lateral, né? Jogou fora de posição e agora joga na sua posição, inclusive fez gol. Sim. E o que ainda é usado pela mídia, que não sai da seleção por nada no mundo. Qual é o nome dele? Neymar.
Tá, você tá parecendo campanha política, não quer falar o nome do cara? Faz mal pra língua. Meu Deus, vamos lá. Sobre as impressões que causaram, vamos nome por nome, já que você levantou a lebre, vamos falar. Renato Augusto, eu achei que teria me livrado de algumas coisas na vida, a gente não se livra, né? Algumas pessoas demoram para se livrar de algumas coisas, como sogra, por aí vai. Agora, se livrar do Renato Augusto na seleção, tá difícil, né? Eu quero, uma coisa que eu quero compreender, que assim, uma coisa é jogador de clube. Sim. Uma coisa é jogador de seleção. Yeah. Nós tínhamos em 2014 o Filipão morreu abraçado com o Henrique. Sim, que está no Corinthians. O Henrique estava numa fase ruim no Fluminense, passou por uma fase ruim no Barcelona. Ele foi, acredite, ele jogou no Barcelona. É igual o Danilo, acredite. Estava numa fase ruim no Palmeiras, mas ele morreu abraçado com o Henrique. O Filipão morreu abraçado com o Henrique. Em 2012, o Renato Augusto estava jogado em algum canto qualquer do planeta Bola, vem para o Corinthians, Alemanha. Se consagra, estava jogando bem no Bayern, obrigado pela lembrança. Joga bem no Corinthians, ganha tudo no Corinthians, tudo bem. Ganhou todos os títulos jogando bola? Sim. Parabéns, obrigado, tchau. Aí o Tite se torna treinador da seleção brasileira, que para todo treinador é o ápice da carreira, você ser treinador da seleção do seu país. Sim. Qual a primeira coisa que o Tite faz? Vai lá na China, nos cafundó do Uzbequistão, e vai buscar o Renato Augusto. O Uzbequistão fica antes da China, indo pelo oeste. Indo pelo sentido lado, leste. Só que ele foi pela China para chegar mais longe. Foi para dar a volta. O Uzbequistão, que o Felipão foi treinador de um time no Uzbequistão. Foi, e conseguiu ficar campeão. Foi campeão lá, ele e o Rivaldo. Ele e o Rivaldo. Perfeito. Então, quer dizer, o cara consegue simplesmente morrer abraçado. Mas você não acha... Eu vou fazer assim, você não acha... vamos lá. Você não acha que... como é que eu posso dizer para você? Assim, que há outros interesses permeando essa questão da convocação de jogadores assim como o Renato Augusto. A gente tem... estamos colocando informação. Você não acha que seria assim... A gente tem que tomar muito cuidado para falar as coisas. Mas você não acha que tem alguns interesses... Não, interesses. Que saem um pouco da coisa do aval, a meritocracia tão decantada pelo Tite? Interesse, eu não vejo interesse, porque conhecendo o Tite fora das quatro linhas, eu acredito que ele não se deixaria comprar e muito menos se vender. Mas ele está na CBF. Não, tudo bem. O problema não seria o Tite, mas sim a CBF. Não, o Militão é o número 4. Então, quando você tem... abre-se um campo para diversas relações. Porque o Renato Augusto já está com quase 40 anos, está com 35 anos. Sim. Quando ele... Você não pode... E aí eu faço uma correlação do Emerson Sheik no Corinthians atual. Sim. Você não pode querer que o Emerson Sheik jogue no Corinthians o que ele jogou em 2012. Não tem condição. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele tem consciência disso. Trazem o cara para o clube, do mesmo modo que trazem para a seleção, e acham que o cara vai resolver. O Renato Augusto de 2012 era um. O Renato Augusto de 2018 são 6 anos à frente. Para alguém que tem mais de 35 anos, entendeu? Tá terrível. Bom, vamos agora para o nosso primeiro intervalo do Toque de Classe Futebol no outro nível, discutindo seleção pós-Copa. Aqueles vícios ainda continuam. Sim, os vícios duros de... Vamos para o nosso primeiro intervalo, já voltamos a falar sobre o poderio dos adversários da seleção brasileira pós-Copa do Mundo, que dá um medo, né? Já voltamos.